A história de Ruth é bem conhecida entre os cristãos, principalmente por sua parceria com sua sogra Noemi e seu casamento com Boaz, o que levou ao incrível fato de um gentio ter se tornado rei Davi. Os ancestrais, principalmente, são mencionados na genealogia do próprio Messias. Na história bíblica de hoje, aprenderemos um pouco sobre quem foi Ruth na Bíblia. Ruth era uma jovem estrangeira e viúva que generosamente deixou sua terra natal para cuidar de sua sogra Noemi. A história de Ruth é contada no 8º livro do Antigo Testamento, o livro bíblico que leva o seu nome. Logo, a história dessa mulher se tornou uma triste tragédia. Ela não conseguiu ter filho com seu primeiro esposo, também perdeu prematuramente o marido, que morreu na mesma época que o irmão. Como o patriarca já havia morrido, as mulheres da família ficaram sozinhas. Noemi e a cunhada de Ruth decidiu voltar para sua comunidade em Israel. Mas Noemi incentivou suas noras, Ruth e Orfa, a voltar para a casa dos seus pais novamente em Moabe. Mas quando Orfa concordou com relutância, Ruth decidiu seguir a sogra até Belém e permanecer fiel a Deus, como nos diz no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ver na íntegra. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outras coisas que não seja a morte me separe de ti. Ruth era de Moabe e decidiu acreditar em Deus e abandonar os antigos deuses moabitas. Sua decisão demonstrou seu amor pelo Senhor e por Noemi. Ambas são viúvas, ambas enfrentando a perca de um ente querido, mas ainda unida pelo afeto e não pelo laço de sangue. Ruth e Noemi lutaram juntas pela sobrevivência e, com a graça de Deus, experimentaram mais uma vez a alegria da vida. A história de Ruth é tão importante que está registrada na Bíblia em um livro com seu próprio nome. Ela era uma mulher moabita que viveu na época dos juízes de Israel, uma época de grande degradação espiritual para a nação. E embora os moabitas fossem inimigos de Israel, ela era casada com um judeu chamado Mahlon, como nos diz o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver na íntegra. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita que foi mulher de Mahlon, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre seus irmãos. E da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Ruth, ela se casou com 2 fazendeiros judeus, primeiro com Mahlon, como já foi dito, depois, agora viúva, casou-se com Boaz. Mahlon era o filho mais velho de Elimeleque e Noemi, como nos diz o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 2 e Ruth, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver na íntegra. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Mahlon e Quilion, efranteus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. Com isso, Boaz era parente de Elimeleque. O relato bíblico revela que os 2 filhos de Elimeleque casaram-se com mulheres moabitas. Elimeleque e sua família eram israelitas de Judá e foram para Moabe durante o luto.
Isso significa que a família de Elimeleque desrespeitou o mandamento que proíbe as relações sexuais entre judeus e moabitas, como nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3 e 4. Vamos ver na íntegra. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não sairão com o pão e a água a receber-vos no caminho, quando saíres do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petó, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Talvez não soubesse desta proibição, embora esta possibilidade pareça improvável, mas também para o Deus de Israel. Como viúvas, a sogra e a nora tiveram que se defender sozinhas. Então Noemi ensinou Ruth de acordo com os costumes judaicos, para que ela pudesse proporcionar-lhes uma vida melhor. O primeiro costume era os agricultores deixarem os alimentos que caíam no chão para que os pobres recolhessem para alimentarem as famílias. Como nos diz o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 22. Noemi fez com que Ruth reunisse alimentos para elas. Dessa maneira, e enquanto reunia os alimentos, atraiu a atenção de um proprietário de terras chamado Boaz. Ele ouviu falar da devoção dela, a sogra, e certificou-se de que ela pudesse colher alimentos nos campos com segurança. Quando Noemi descobriu que aquele era o campo de Boaz, ela disse a Ruth que ele era parente do marido dela, o que era muito importante na época. O segundo costume judaico, registrado no livro de Ruth, é o do redentor do parentesco, que se refere a um parente do sexo masculino que pode representar outro parente em perigo ou necessidade. Para uma viúva sem filhos, o irmão do falecido marido ou parente mais próximo é o parente resgatador, e o homem tem o direito e até mesmo a responsabilidade de comprar a propriedade do falecido marido e cuidar da viúva. Noemi estava preparada para aproximar Ruth de Boaz, como sua parente redentora. Assim, sob a instrução de sua sogra, Ruth foi a Ira durante a noite e persuadiu Boaz a se tornar um parente redimido. Boaz concordou com a proposta de Ruth e a mandou para casa com um presente de 6 medidas de cevada. No entanto, Boaz tinha um parente mais próximo do que Boaz e teve que abrir mão de seus direitos para que Boaz pudesse se casar com Ruth. Então, na presença dos 10 anciões da cidade, foi oferecido ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de comprar as terras que pertenciam a Elimeleque, o falecido patriarca da família, e de se casar com Ruth. Mas este parente renunciou ao seu direito, permitindo que Boaz tomasse voluntariamente o seu lugar e seguisse o costume do livirato. Boaz casou-se com Ruth e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi diminuiu e os seus descendentes incluem rei Davi e Jesus, como nos diz o livro de Mateus, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Ruth ficou maravilhada com a forma como Deus concedeu favor e graça a ela e a sua mãe. Mais do que os restos da colheita, Deus proporcionou a oportunidade para uma nova história familiar através de Boaz. Este homem muito rico é dono do campo onde Ruth trabalhava e foi seu salvador. Salvador, naquela época, era um parente que intervinha em nome de um familiar, vivo ou falecido. Neste caso, Boaz mostrará seu favor à família casando-se com uma viúva de Mahlon, restabelecendo a situação de Noemi e Ruth, dando-lhes descendências. Como já foi dito, que o primeiro filho de Ruth foi Obed, e com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi diminuiu, e ela se tornou sua ama, como nos diz a Bíblia Sagrada no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver na íntegra. E Noemi tomou o filho
e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. Obed tornou-se avô do rei Davi, como nos revela o livro de Rute, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Vamos ver na íntegra. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esaú, e Esaú gerou a Raão, e Raão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nação, e a Nação gerou a Salmão, e Salmo gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Foi motivo de alegria para seus pais e seus avós, que agora compreenderam que a bondade de Deus está sempre presente. Obed era pai de Jessé e o avô do rei Davi. Rute é uma das 5 mulheres mencionadas explicitamente na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, juntamente com Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito incomum que as mulheres fossem mencionadas na genealogia do Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar Cristo. Na história de Rute, podemos ver claramente a soberania de Deus ao escolher pessoas improváveis para cumprir seus propósitos.